Tivemos uma informação importante, né, cara? O Vasco que vem conversando com o empresário do zagueiro Alexander Barbosa do Botafogo, né? Palhaçada da Conmebol. Você sabia que o Renato Gaúcho foi suspenso por 3 partidas? Por não ter viajado para a Argentina. Presidente do Flamengo de novo, tentando se meter nos assuntos relacionados ao Vasco da Gama. Por quê? Tudo isso e muito mais agora, então vamos juntos. Já chega deixando aquele seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, que é super importante. Apareceu a função hype, hypa o vídeo, para que novos vascaínos conheçam o nosso canal. E claro, se é novo, se inscreve aqui. Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira, no nosso café para abrir os trabalhos e conversar sobre a nossa paixão. Tivemos uma informação importante, né, cara? O Vasco que vem conversando com o empresário do zagueiro Alexander Barbosa do Botafogo, né? O Botafogo tentou uma renovação de contrato com ele, acabou que a renovação não teve sucesso, né? O jogador não aceitou a proposta feita pelo John Textor, lembrando que o Botafogo está vivendo uma crise institucional, uma crise financeira gigante, o clube está à venda, o John Textor não sabe o que fazer aí com a equipe botafoguense, vai perder muito jogador no meio do ano, no final do ano, e outro, o Botafogo não pode nem contratar, que está com transfer ban, né? Então a situação lá está complicada. E aí o Vasco, né, vinha conversando com o Alexander Barbosa, mas a notícia que a gente teve agora, no comecinho da tarde dessa quarta-feira, é que a Leila Pereira, né, presidente do Palmeiras, entrou forte na briga, né? Entrou ali com tudo ali para poder tirar o Alexander Barbosa do Botafogo já agora no meio do ano. E tem um detalhe, o Palmeiras, né, através da Leila Pereira, parece que está disposto a pagar uma quantia ao Botafogo pelo jogador, né? O que o Vasco estava tentando fazer, o Vasco estava tentando convencer o Alex Barbosa a sair de graça, né? A romper o seu contrato agora no meio do ano e conseguir uma transferência sem custos. E aí o Palmeiras entrou na jogada, né? Entrou no páreo ali para poder botar uma grana. Não sabemos quais são os valores, né? Não sabemos se são valores altos, são valores médios ou até valores baixos, mas fica difícil, né? Fica mais complicado, né, com essa entrada do Palmeiras no jogo, né? Posso falar para vocês que se até lá o Vasco já tiver com o investidor Lamáquia, né, que é até o enteado da Leila comandando a SAF vascaína, que pode ter uma disputa? Pode ter, né? Acredito. Mas, caso contrário, fica complicado, né? Porque se o Palmeiras chegar, oferecer 10 milhões ao Botafogo, para o Botafogo liberar o jogador e não perder de graça, é óbvio que o Botafogo vai acabar fazendo essa negociação aí com a equipe palmeirense. Concordam ou discordam de mim? Deixa aqui nos comentários. Direto e reto. Que palhaçada, né? Tem várias, mas vou começar pela Conmebol. 3 partidas para o Renato Gaúcho. Ele não foi para a Argentina para a estreia do time na Sul-Americana diante do Barracas Central. Decisão dele, junto com a direção. O time titular ficou no Rio de Janeiro. E agora a Conmebol diz o seguinte, olha, o clube não tem o direito de fazer as suas escolhas. Todos os jogadores têm que estar em campo, o time principal, o técnico principal, não pode não querer viajar. Você não tem o direito de escolher nada. A Conmebol é soberana. Engraçado, né? Como a Conmebol, soberana, né, do alto da sua justiça, e puniu o Renato por 3 jogos, né, e não dirige a equipe contra o Audax, ou melhor, contra o Olímpia, no dia 30 em São Januário, e nas 2 próximas viagens. Ela tira o Renato das 2 próximas viagens. É curioso, para não dizer que é ridículo. Mas, enfim, na boa, eu não vi essa pressa da Conmebol para punir clubes que fazem algo muito mais grave, como já tivemos casos de racismo. Eu não vi a Conmebol ser tão rápida ou tão punitiva, né, com a mão tão pesada, para punir árbitros que erram gravemente no jogo. Quer um exemplo? Contra o Audax italiano em São Januário, o árbitro da partida expulsou o JP, sendo que ele sofreu a falta. Deu o segundo amarelo de forma covarde, para que o VAR não fizesse nenhuma interferência, e o JP foi expulso e o VAR jogou com 1 a menos desde o primeiro tempo. Ué,
Eu não vi a Conmebol suspender esse árbitro da partida, por exemplo. É uma covardia, é uma palhaçada o tribunal dar essa pena ao Renato Gaúcho. Enfim, vida que segue, Renato está suspenso e não dirige a equipe nos 3 próximos jogos. O Vasco, claro que vai recorrer, mas independentemente de recorrer, de conseguir a suspensão da suspensão, é uma punição ridícula. Na minha avaliação, vejo como uma grande palhaçada. Bom, falar sobre Luiz Eduardo Batista, presidente do Flamengo, o BAP, que mais uma vez levantou suspeita sobre o empréstimo feito da Crefisa com o Vasco. Ao falar sobre a Liga, ele resolveu de novo atacar o Vasco. E o presidente Pedrinho, inclusive, colocou no seu Instagram mais uma vez o vídeo em que ele chama o BAP, corretamente, na minha avaliação, de prepotente e arrogante, porque quer se meter no clube dos outros. Aliás, recentemente, John Textor fez isso, né? Ontem ele foi afastado da SAF. Tem tido inúmeros problemas para resolver os seus problemas. Se cada um olhasse para o próprio problema, leia-se outro nome, mas pode ser problema também, eu acho que as coisas aconteceriam de forma mais rápida. Falar em liga, pensar em união dos clubes com esses pensamentos realmente fica muito difícil. O BAP mais uma vez levantou a suspeita, como é que a gente vai falar em liga se o Palmeiras e o Vasco estão interligados, já que a Crefisa emprestou dinheiro ao Vasco e pegou como garantia as ações da SAF. Você faz um empréstimo e dá de garantia o que você quiser. Você pode dar, no caso de um clube de futebol, como empresa, as ações. O estádio não pode dar, BAP, porque você talvez não saiba, a SAF não detém o direito sobre o estádio do Vasco. Ela aluga. E ele falou, se eu fosse a empresa que fizesse esse empréstimo, eu pediria o estádio. Você não sabe nada, porque o estádio não está sob a administração da SAF. Os ativos, os jogadores, você não pode pedir. Você vai pedir o quê? Receitas? Pode ser. O que é mais sólido? Uma receita que pode ou não ser daquele tamanho ou a ação de uma empresa? Mas o presidente do Flamengo insiste em atacar, criar uma cortina de fumaça, até porque ele já sabe, porque ele conhece a história, que quando o Vasco acordar desse pesadelo de 25 anos de péssimas administrações e vem trabalhando nos últimos 2 anos para a reconstrução que ele, Flamengo, passou por 6, ele sabe que ele terá pela frente um adversário muito forte, e não alguns que estão por aí de forma sazonal. E por isso, talvez, ou com toda a intenção, ele levanta alguns temas para fazer uma cortina de fumaça e atrair os seus seguidores, os seus militantes, a sua bandeira de torcedores digitais para que possam começar a tremular e fazer o seu barulho. É lamentável, mas, de novo, BAP. Quando eu falo que o Vasco era para ser G5, aliás, G4 até, no Campeonato Brasileiro, eu estou falando o seguinte: o Vasco hoje, com o Renato Gaúcho, tem um aproveitamento no Campeonato Brasileiro de 62,5% dos pontos disputados. Somente Palmeiras, Flamengo e Fluminense têm aproveitamento superior ao Vasco. Eu vou explicar isso para vocês. Com o Diniz, o Vasco fez 4 jogos, 12 pontos em disputa, conquistou apenas 1. Último colocado, chegou o Renato. 8 jogos disputados com o Renato. 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Então, a gente vai fazer uma conta. 4 vitórias, 12 pontos. 3 empates, mais 3, 15. Dos 16 pontos que o Vasco tem hoje, ocupando a 10ª colocação, o Vasco fez 15 com o Renato. Disputou 24. Uma regra de 3 simples. 24 corresponde a 100% dos pontos. Ele fez 15, corresponde a quanto? Na regra de 3 simples, 62,5.
Com esse aproveitamento, quarto colocado. Se tivesse desde o início, aí é uma outra pontuação, uma outra conta que eu faço. Também uma regra de 3. 12 rodadas disputadas, 36 pontos para conquistar. 36 corresponde a 100, X corresponde a 62,5, que foi o que a gente descobriu. Esse aproveitamento daria ao Vasco em torno de 22, 23%, porque dá quebrado. Mas vamos pegar 22 pontos. Quem tem 22 pontos na tabela? O quarto colocado. Se o Renato estivesse desde o início e com esse aproveitamento, o nosso lugar seria quarto colocado. O Vasco tem time para ser quarto colocado no Campeonato Brasileiro? Não vejo. Mas eu estou falando de rendimento com aproveitamento. Imagina você, que dentro desse cenário que eu pintei, esquece o aproveitamento de 62,5% dos pontos disputados, né? E foram conquistados. Imagina se 16 pontos, com aquele início ridículo do Diniz, o Vasco tivesse vencido o Remo, porque ele estava vencendo, então bota mais 2 pontos. Tivesse vencido o Cruzeiro, porque virou. O Barros foi expulso. Mais 2 pontos. 4. Já estamos em 20. Tivesse vencido o Coritiba, estávamos com os 22 pontos que eu falei. E o aproveitamento subiria. Então não vou nem colocar na conta os pontos bobos que deixamos pelo caminho. O que eu trouxe para você, torcedor, para o nosso debate, para o nosso café, para a gente discutir aqui, e quero ler o seu comentário, é o aproveitamento do Renato, que é uma enorme discussão, o trabalho do Renato Gaúcho sempre, em campeonatos brasileiros, excetuando o ano de 2024 pelo Grêmio, sempre bate primeira página e parte alta na maioria das vezes. Até vice-campeão ele bateu com o Grêmio em 23. Mas em Copa o aproveitamento dele é horrível. Ele abriu mão totalmente da Sul-Americana. Duvido que abra mão da Copa do Brasil. De novo, repito para você fazer a conta. O Vasco precisa de 8 jogos para chegar à final e garantir uma vaga na Libertadores via Copa do Brasil, fora a premiação milionária. Na Sul-Americana, no mínimo, são 13 partidas. Fase de grupos, oitavas, quartas, semi e a final. 6, 2, 2, 2, 6, 8, 10, 12, 13 com a final. Se passar em segundo, vai para a repescagem, então acrescenta 2. 13 ou 15 jogos para ser campeão, porque o vice não vai para a Libertadores. Esse ano a Copa do Brasil leva o vice, em jogo único, para a Libertadores. Ou seja, quinta, oitavas, quartas, semi. 8 jogos, 2, 2, 2, 2. O 9º jogo é a final. Eu não preciso dele. Diferentemente da Sul-Americana, que eu preciso dele para ir para a Libertadores. Ou eu vou como campeão na fase de grupos, ou vou como vice na pré-fase de grupos. Mas já estarei na Libertadores. É para pensar, torcedor. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo para vocês. Já dá aquela moral, deixe seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e também se inscreve no canal para não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço, galera. Fui!